Ora, boa noite a todos. Ora, vamos então dar início ao nosso webinar de hoje, de celebração do Dia Mundial da Fisioterapia. Hoje, especialmente, celebramos a osteoartrose e o webinar de hoje tem como base os desafios na gestão da osteoartrose. Porque a osteoartrose, como já sabem, foi decidido pela World Physiotherapy, como sempre, todos os anos, que é o grupo da qual nós fazemos parte internacionalmente, a AP Physio. Foi decidido que este ano seria o tema a ser celebrado no Dia Mundial da Fisioterapia. Como podem ter visto também durante o dia nas redes sociais, já foram lançados folhetos informativos, banners, posters sobre o tema, com foco numa informação mais global sobre aquilo que é a condição, o exercício, a prevenção e também alguns mitos sobre a condição e que podem ser também divulgados pela comunidade. Hoje temos connosco uma médica reumatologista e uma fisioterapeuta, e é especialmente importante, ou pelo menos eu considero que seja especialmente importante termos hoje duas pessoas diferentes, dois profissionais diferentes, uma vez e não só fisioterapeutas, que é o que nós estamos mais habituados, uma vez que a osteoartrose também é uma condição reumática, é importante ter uma médica reumatologista também, para termos algum feedback daquilo que também é o trabalho e a gestão das condições pela parte da reumatologia. E a osteoartrose por si só, como também iremos perceber, é uma condição cuja gestão é complexa e é influenciada também por fatores multifatoriais, daí ser importante termos um trabalho, como em quase tudo, por uma equipa interdisciplinar. Desta feita, temos então as nossas convidadas, a fisioterapeuta Daniela Costa e a doutora Karina Lopes. A doutora Karina Lopes é médica reumatologista e eu se calhar passava já à doutora Karina para se apresentar. Bem, então, olá, boa noite. Antes de mais, parabéns pelo dia, não é? E obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de ser aqui a única não fisioterapeuta. Espero contribuir para esta conversa. Eu sou reumatologista desde 2020, trabalho neste momento no Centro Hospitalar da Lisboa Ocidental, no Hospital Egas Muniz. Alguns de vocês já me conheceram através do mestrado nas condições musculoesqueléticas. Sou também colaboradora, portanto, da disciplina de reumatologia na faculdade, da Nova Medical School, e também colaboradora em projetos de investigação da parte do CEDOC, pronto, assim a destacar. Obrigada, Karina. E agora, Daniela Costa, podes-te apresentar. Olá. Então agradecer também o convite à AP Physio e parabenizar todos os colegas por este dia, que deve ser efetivamente celebrado. Este ano com muito gosto, da minha parte pelo menos. Pronto, eu sou fisioterapeuta desde 2011, neste momento estou em exclusivo na investigação. Trabalhei em hospital durante algum tempo e tenho mestrado em condições musculoesqueléticas, e a área da reumatologia dentro da fisioterapia foi das áreas que mais tenho trabalhado. Nos últimos anos tenho investigado algumas mais na área da epidemiologia, mas tenho debruçado principalmente sobre a osteoartrose, e pronto, é isto, é uma área muito cara para mim, portanto é muito bom estar aqui a falar também sobre um parente um bocadinho mais pobre dentro da musculoesquelética, aqui. Muito obrigada a ambas pela apresentação e é um gosto enorme ter-vos aqui para discutir basicamente aquilo que será, discutir e ter um momento reflexivo basicamente aquilo que é o estado atual da osteoartrose em Portugal e aquilo que também serão as barreiras e os facilitadores à gestão das condições da osteoartrose, maioritariamente, neste caso em Portugal e naquilo que será o contexto de cada uma. Clarificar também aqui para os nossos participantes no webinar que no final irá haver um espaço para questões, pelo que peço que se quiserem guardem as questões ou coloquem no chat. No final poderá haver um espaço para questões, pelo que qualquer coisa depois tiramos as dúvidas no final. Agradecemos também que se calhar, mantenham os microfones desligados para também não haver interrupções, e é tudo
por enquanto. Vamos então só começar aqui por fazer um traço geral daquilo que é a definição da osteoartrose, e começar aqui também por alguma discussão. E em traços gerais, a osteoartrose refere-se a um síndrome de dor numa articulação acompanhada por limitação funcional e diminuição da qualidade de vida. Nós temos esta definição, mas apesar de tudo, os utentes acabam por referir como preocupações e como crenças o facto de haver uma deterioração estrutural, e ouvindo-se frequentemente que termos como eu não me vou mexer porque cada vez que me mexo, o osso com osso pode haver maior deterioração estrutural. E a questionar aqui às nossas convidadas se isto é verdade, se não é verdade. Daniela, Karina? A palavra à Karina, porque acho que deve ser a iniciar. Pronto, eu posso começar, e acho que esta grande pergunta tem que ser um bocadinho desconstruída. Ou seja, em primeiro lugar, a verdade é que a definição não é consensual e ela tem evoluído. E sabemos que tem evoluído no sentido em que passou de ser a doença da cartilagem para passar a ser a doença da articulação, e não só da articulação, porque nós sabemos que todas as estruturas da articulação são afetadas, e depois todas as estruturas à volta, portanto tendões e nomeadamente a parte muscular à volta. E portanto a definição tem evoluído e temos compreendido cada vez mais sobre esta patologia. E sabemos que, mais do que dor e limitação, a osteoartrose também condiciona uma série de outras coisas. Fadiga, depressão, limitação, impacto nas atividades diárias, impacto laboral, e, portanto, é muito mais do que só a limitação articular do doente. O que é que acontece? Também não me espanta que o doente interprete assim desse sentido, uma vez que com o evoluir da artrose, o doente sente efetivamente crepitar, sente-se limitado, sente-se complexo, e portanto não me espanta, e sabemos que no fundo, num estadio mais avançado, acabamos quase por ter osso por osso, portanto acho que é normal que o doente, que ainda por cima, e já vamos provavelmente falar disso, que temos uma grande limitação na educação para a saúde, sinta que começa a ter osso com osso, mas acima de tudo isso parte de nós explicar a importância de que não é só o problema da cartilagem, e que o doente tem que compreender que se deixar esta articulação, esta artrose evoluir, vai ter uma afecção muito maior a nível muscular, com desuso, com atrofia, etc, como vocês sabem. E, portanto, acho que tentei responder mais ou menos às duas partes. Não me espanta, efetivamente, que o doente interpreta assim, ainda por cima com a limitação tão grande que nós temos na educação para a saúde em Portugal. Daniela, queres dar a tua perspectiva? E acho que só para complementar aquilo que a Karina estava a dizer, é que efetivamente, mesmo para nós profissionais de saúde, por vezes é difícil também explicar isto aos doentes, e fisiopatologicamente existe um desequilíbrio entre destruição e reparação, ou seja, a osteoartrose foi durante muito tempo vista como uma doença degenerativa e que só teria tendência a piorar. Aquilo que se sabe também é que em muitas pessoas ela é mantida ao longo do tempo. Há pessoas que efetivamente têm um declínio estrutural importante e muito rápido, mas na maioria das pessoas a severidade é mantida ao longo de muito tempo, mais ou menos igual. E muitas vezes, aliás, estruturalmente até há pessoas que podem efetivamente melhorar estruturalmente. A questão de termos a relação entre, por exemplo, as alterações estruturais e os sintomas da pessoa é que muitas vezes também não é, e é difícil às vezes explicar também isto às pessoas, que não é por ter muita dor articular que tem uma artrose do outro mundo, ou que vai continuar com essa dor durante muito tempo e que não há nada a fazer. E efetivamente a condição é muito caracterizada também por picos de dor, e há períodos em que as pessoas têm um declínio funcional, mas que recuperam, e que aquilo que acontece muitas vezes ao longo do tempo, ao longo de décadas, é que vai piorando então a função. Mas efetivamente para nós também, e porque a osteoartrose está muito ligada também à radiografia, não é? À imagem. E as pessoas, quando veem a imagem, também veem, era o que alguém estava a dizer, veem osso com osso, sentem que é diferente das outras articulações, não é um movimento fluido, imóvel, é um movimento crepitante, que parece que há alguma coisa ali a impedir, a rigidez toda associada, e por isso faz também parte do nosso trabalho, enquanto profissionais de saúde, também desmistificar um bocadinho isto na população em geral.
Na Noruega, por exemplo, se eu estiver a falar muito, calma, Patrícia, por favor, mas na Noruega, por exemplo, tiveram uma campanha em que, para aumentar a literacia das pessoas especificamente para a osteoartrose, em que eliminaram completamente este tipo de explicação. E tiveram cuidado em alterar a forma como transmitiam e como os profissionais, e alertaram os profissionais de saúde para transmitirem a informação às pessoas de uma forma menos estrutural, digamos assim, ou pelo menos esta questão do osso com osso. Fazendo aqui um apanhado de ambas as respostas, ou seja, o facto de haver o utente sentir a crepitação, de haver muita incapacidade funcional e de até haver alguma dificuldade também, como a Daniela acabou de dizer, neste diagnóstico ainda muito radiográfico, e de haver esta dificuldade na educação para a saúde do utente. De que modo é que acham que nós poderíamos capacitar o utente para a gestão da condição, neste caso a médio e longo prazo, e tentarmos minimizar o impacto que a mesma tem atualmente? Karina, se quiser começar. Ok, ok, pronto. Então é assim, eu acho que é educação, 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 e nós falhamos como país muito neste ponto. Este exemplo da Daniela é obviamente muito importante, e nós falhamos nisto em todas as doenças. A osteoartrose, ainda por cima pela sua prevalência, é uma delas. E a educação seria a resposta-chave, ou seja, o doente deveria compreender que gestos tão simples como até não aumentar de peso, portanto já não digo só a perda, nós sabemos que a perda tem uma tradução, até 1%, é uma perda simples de 1% de peso corporal, já tem uma tradução na dor, mas quanto maior esta percentagem, de maior a diminuição da dor do doente, mas coisas simples só como o não ganho de peso, o manter-se ativo, portanto não ter uma vida sedentária, coisas muito simples teriam um impacto muito grande. E o doente não está educado neste sentido, porque não há esta educação, não há esta literacia para a saúde, não há tempo, não há tempo para isto, e portanto o doente deveria compreender a importância da atividade física, de se manter ativo, de não ter uma vida sedentária, de controlar todas as comorbilidades, a importância de continuar a mexer-se apesar da dor, porque se para apesar da dor, não é? Porque tem dor, tem limitação e acaba por ficar em repouso. Isso é contraproducente, não só para o problema inicial, que é a osteoartrose, mas para todas as outras doenças que normalmente estes doentes. Eu tenho sempre, uma visão enviesada destes doentes, não é? Porque normalmente já me chegam na fase muito mais grave e num envolvimento mais frequentemente poliarticular. Mas mesmo numa fase muito mais inicial, deveria existir, sei lá, no mundo perfeito, formação, não é? Formação para os doentes, e portanto isto deveria ser uma coisa tão simples que mudaria tanto a nível de custos de saúde e até depois da nossa atuação como profissionais, que é uma pena que não exista, porque depois eles já chegam com tantos preconceitos e às vezes a gente não tem tempo de explicar tudo. Por exemplo, isto que a Daniela dizia é muito importante, eu tento explicar sempre que existe uma dissociação clínico-radiológica, portanto pode ter uma artrose grau 4 e fazer a sua vida normal e não ver nada, ou pode ter uma artrose que eu ainda nem vejo no raio-x e que, no entanto, já tem capacidade, já tem dor, portanto, mas depois o nosso tempo é limitado, portanto, isto deveria começar com uma literacia em saúde, que seria o mais importante para o doente começar a perceber o que é que pode fazer, perceber o que é a doença, que isto também é muito importante, perceberem o que é que consiste, o que é que vai acontecer, ou o que é que pode acontecer, como é que pode evoluir, para se educar e se saber autocuidar. No fundo, eu costumo dizer que o doente é o seu primeiro médico, portanto, quanto mais o doente compreender aquilo que tem, mais vai investir em si, melhor vai ser a sua atitude também na doença. E portanto eu acho que isto era essencial e é uma pena, e não sei muito bem como é que se resolve, de um ponto de vista basal, não é? Porque devíamos mesmo recuar muito para começar a educar a população, e não só os mais idosos, toda a gente, porque como muitas vezes eu penso que não têm literacia em finanças ou noutras coisas, as pessoas não têm literacia em saúde. E eu acho que isto devia ser o aspecto principal para ele conseguir perceber como pequenas coisas no dia-a-dia teriam um impacto tão importante, que é para não começar a fazer tudo ao contrário, que é o que normalmente os doentes começam a fazer. Dói, começa a pôr a almofada por baixo do joelho para dormir, etc, etc. São coisas simples que depois têm um grande impacto.
se concordam, Daniel. Daniela, podes Sim, completar. totalmente. Da perspectiva do utente, sem dúvida. Acho mesmo que as questões da alteração dos estilos de vida, das pessoas saberem que são coisas que é para continuar, não, os tratamentos não funcionam durante um período de tempo, e nós sabemos que o exercício e a perda de peso são os core treatments para a osteoartrose. No entanto, se eles também não forem mantidos como um estilo de vida, acaba por, quer dizer, volta tudo ao mesmo, e as pessoas, pronto, não há propriamente milagres, não há uma cura, não há uma fórmula mágica, não há um medicamento que elimine a osteoartrose, e portanto tem de fazer parte das nossas competências, obviamente, enquanto profissionais de saúde, educar as pessoas, e é completamente por aqui. Eu ia pegar só nas questões basais que a Karen estava a dizer. Eu acho que temos um problema efetivamente muito estrutural, e desculpa, se calhar estou aqui a desviar um bocadinho o assunto, mas nós, enquanto em termos de políticas de saúde, a musculação esquelética e a reumatologia não são prioridades neste momento, e principalmente visto o último Plano Nacional de Saúde. Claramente não há indicadores para os problemas musculoesqueléticos, e as normas que existem e os planos de saúde que existiram estão altamente desatualizados, e não há nada atualizado neste momento, e não há nada que nos faça acreditar que as coisas vão melhorar ou que tenham melhorado ao longo dos últimos anos, porque em termos basais não há políticas de saúde direcionadas, e por isso provavelmente existe aqui mesmo um problema basal que faz com que provavelmente muitos profissionais não se atualizem ao longo do tempo, e aquilo que se tem visto, e até porque a osteoartrose devia ser tratada principalmente nos cuidados de saúde primários, para conseguirmos dar esta educação toda a todas as pessoas com osteoartrose, não é? Que é basal. Isso não está, provavelmente os profissionais de saúde não estão atualizados também nesta área, nós não temos uma linguagem correta com estas pessoas, e por isso eu acho que o problema, sim, há uma parte que é efetivamente a forma como nós educamos as pessoas, e como é que elas depois mantêm as suas condições, mantêm estas alterações de estilo de vida ao longo do tempo, mas também há uma parte nossa que se calhar também não estamos a educar, e não temos condições também para educar as pessoas da forma mais adequada. Só acrescentar uma coisa a isto que a Daniela disse, que é muito importante, que é a noção de que ainda desvalorizamos muito, que ainda é uma doença inevitável, que não há nada a fazer, e isto é tanto da parte do doente, que tem muito esta premissa, porque não teve educação para isso e, portanto, não tem culpa, mas às vezes também da parte dos profissionais de saúde, acaba por ser aquilo que a Daniela dizia, um bocadinho a doença do segundo plano, e não pode ser, não é? Sim. Pronto, depois obviamente vamos falar das limitações, e que são muitas mais para a frente, mas isto é outra coisa que é importante, a sensação de que não é assim tão inevitável, ou não é como se não houvesse nada a oferecer. Há muito a oferecer, a gente é que não oferece, ou não explica, ou não tem tempo para explicar ao doente o que é que ele pode fazer. Sim, e de facto, tanto que todas estas limitações que acabaram de enumerar agora, e todos estes factos acabam por também contribuir para aquilo que nós vemos na realidade acerca da osteoartrose, uma vez que também é uma das condições mais incapacitantes a nível global e a nível nacional. Portanto, logo a partir daí há de haver alguma coisa que poderá ter que ser alterado, e neste caso acaba por ser também uma das condições que causa maior carga de doença, e não é só agora, tem estado a aumentar em cada relatório do Burden of Disease. Neste aspecto, em que é que acham que este aumento de incapacidade e aumento da carga de doença, em que é que este aspecto vos preocupa mais? Responder, Daniela. Estava a pensar. Ok, também podes pensar. Assim, nós sabemos que isto e a questão da carga da doença é um bolo muito grande. Portanto, tem a ver obviamente, com a limitação as limitações funcionais que acontecem com as pessoas individualmente, mas depois as repercussões que têm em termos das reformas antecipadas, por exemplo, que acontece muito com
com osteoartrose. Agora tenho os números na cabeça, mas não consigo precisar, portanto não vou dizer asneiras. Mas há muitas pessoas com osteoartrose que efetivamente têm que ter uma reforma antecipada, e tem a ver depois também com toda a demanda de intervenções de saúde que são necessárias para estas pessoas. E tendo em conta que é uma doença que está associada com incapacidade funcional e com o envelhecimento, há toda uma panóplia de doenças à volta que pioram também com osteoartrose, ou que pioram também a osteoartrose, e isto acaba por ser uma bola de neve. E além da incapacidade e dos anos vividos com incapacidade, existe também uma mortalidade associada à osteoartrose, principalmente por causa desta relação com outras doenças não comunicáveis. Portanto, isto efetivamente, nós precisamos de melhorar os outcomes destas pessoas, e nós neste momento sabemos que cerca de 70% das pessoas em Portugal com osteoartrose vivem com níveis médios de dor superiores a 5, e portanto a partir deles a gestão da dor é um problema. É um problema basilar em que todo o resto vem também daí, a questão da incapacidade funcional e da qualidade de vida, mas depois também muito pelas consequências na multimorbilidade, por exemplo, nessas repercussões depois também para aquilo que é a necessidade de serviços de saúde, e portanto isto afeta também a nossa economia de uma forma geral, de uma forma muito, muito severa. E obviamente tem aumentado ao longo dos anos, porque os fatores de risco, por exemplo, as questões da obesidade, da inatividade física, mesmo das lesões, são fatores de risco muito importantes que tem havido alguma evolução nesse sentido, mas nós continuamos a ser um país em que 80% das pessoas dos idosos são obesos, em que só 20% das pessoas é que fazem atividade física, das pessoas com osteoartrose. E, portanto, obviamente que a severidade e a incidência da condição vai aumentando ao longo das décadas, se estas questões também dos fatores de risco não forem controlados. Eu não tenho muito a acrescentar. Pronto, eu tenho as percentagens aqui ao lado, se quiserem, mas basicamente é isto, ou seja, a osteoartrose é responsável por cerca de 2,4% dos anos vividos com incapacidade no total, e do ponto de vista aqui da reumatologia ela é equivalente ao impacto, por exemplo, dos anos vividos com incapacidade de uma artrite reumatoide. E neste momento eu tinha visto a quarta causa, mas eu acho que até já é a terceira causa de mais responsável pelos anos vividos com incapacidade. Portanto, aqui a Daniela deve saber isto melhor do que eu. E como a Daniela já disse, é isto, ou seja, nós podemos dividir entre os custos diretos e os indiretos, e isto é um bocadinho óbvio, não é? Portanto, os custos diretos mesmo da parte do contexto de ir ao médico, dos gastos da farmacologia, dos gastos cirúrgicos, dos recursos de consulta, etc. Os indiretos pela parte da perda de produtividade, de absenteísmo e presenteísmo, e depois das reformas antecipadas e da mortalidade, como a Daniela referiu, e depois todo o terceiro custo, que é aquele que para nós não é tão óbvio, não é? Além dos custos diretos e indiretos, que é aquilo que o doente sofre e aquilo que, como a Daniela disse, e reitero completamente por baixo, quanto é que esta osteoartrose vai afetar todas as condições que normalmente o doente com osteoartrose tem. Outras patologias, não só uma, mas provavelmente várias condições cardiometabólicas. E, portanto, não só a depressão, não só a ansiedade, não só a fadiga, não só a redução da qualidade de vida, a dor e o sofrimento, que não é intangível, não é? Que não conseguimos medir, mas também quanto é que agrava depois as outras patologias. E, portanto, isto é obviamente muito importante, e há mesmo estudos que mostram o impacto na incapacidade para a marcha, etc. E a osteoartrose tem aqui um grande impacto, portanto, mais do que o doente que só tem diabetes ou só tem hipertensão. Se lhe metemos uma osteoartrose do joelho ou da anca em cima, isto tem um impacto brutal, só mesmo numa coisa simples, como uma marcha, portanto já nem estamos a falar de outro tipo de atividade física, e obviamente os custos, que são os custos que nós em Portugal devemos ter, Daniel sabe isto muito melhor que eu, mas em Portugal devemos ter estes dados, mas por exemplo se formos a estudos dos Estados Unidos são bilhões e bilhões de euros, não é? Mas mesmo pensando no nosso doente, diz. 2,5% do produto interno bruto de países desenvolvidos. E cá em Portugal não temos dados, mas 0,4% do PIB é por causa dos custos indiretos, ou os custos indiretos representam 0,4% do PIB, portanto são valores muito grandes, não é? Sim.
E o melhor disto tudo, há coisas boas, é que nós temos as intervenções base são iguais, tanto para, ou melhor, o exercício, a perda de peso e a questão da autogestão é igual para diabetes, ou beneficia também diabetes, beneficia a maior parte das doenças cardiovasculares e as doenças musculoesqueléticas também, no geral, não é? Portanto, e reumáticas. Portanto, nós temos muita coisa para oferecer, mais uma vez, como a Karen estava a dizer. Certo, fazendo só aqui um resumo daquilo que foi dito, ou seja, neste caso preocupa ainda bastante o facto de haver um nível basal de dor elevado e depois todos os gastos a seguir, quer sejam diretos, quer indiretos, depois de absenteísmo, de presenteísmo laboral, que o presenteísmo é tipo estar presente no trabalho mas não ter a mesma produtividade. É isto, certo? Não, acho que não estou errado. E aumento do número de reformas antecipadas, ou seja, todos estes custos, quer sejam, neste caso, económicos, quer sejam depois a nível de dificuldade de acesso à saúde e do aumento das outras condições mais metabólicas, como foi dizendo a Daniela e a Karina. Neste caso, tendo em consideração estes fatores, o que é que vocês acham que podia ser, já falámos aqui um bocadinho na primeira questão, vocês acham que poderia ser alterado, portanto, ou podíamos fazer diferente na gestão desta condição, tendo em consideração também, se calhar, uma alteração nos sistemas de saúde, pronto, ou seja, o que é que acham que poderia ser diferente, sendo que já falámos um bocadinho também ao início? Queres que eu comece, Daniela? Pronto, é assim, eu acho que isto se divide, esta resposta, vão-me falhar coisas porque se divide em vários tópicos. A primeira coisa que eu diria era a prevenção, e que foi o que falámos no início. É o doente estar educado, compreender o que é a doença, qual vai ser o impacto de pequenas coisas que pode fazer, não aumentar de peso, não ter uma vida sedentária, ter uma atividade física, ainda que ligeira, seja ela qual for. O facto de perdas ligeiras de peso têm um impacto importante pela diminuição de sobrecarga e, portanto, diminui a dor, e, portanto, a educação seria aqui o aspecto inicial. Como é que isto se faz? É difícil, porque temos quase que partir do zero. Eu gosto muito de dar o exemplo eu fiz estágio de ortopedia, pronto, durante a formação do internato em Torres Vedras, e há uma coisa muito simples, que é uma reunião com todos os doentes que vão pôr prótese do joelho ou da anca, com a enfermeira-chefe, ou uma das enfermeiras lá do serviço. Essa reunião é, no fundo, uma espécie de terapia de grupo, ou seja, é como se os doentes fossem ter uma aula. Isto é uma coisa muito simples e é obrigatória, portanto, pré-prótese. E nessa aula, é literalmente uma aula, portanto, a enfermeira explica coisas básicas da doença, o que é que vai acontecer, o que é que o doente tem que fazer, numa aula de grupo, portanto, para 20 ou para 30 pessoas, com o seu familiar. E isto faz toda a diferença, porque se calhar essa hora que ela conseguiu explicar isto a 20 ou 30 pessoas e aos seus familiares, nós não o temos na consulta, não é? Portanto, nós temos que voltar um bocadinho para trás. Portanto, eu falo muito não, mas acho que uma das coisas que nós temos agora é a comunicação social e que, mal ou bem, cada vez mais aborda mais doenças e leva clínicos e leva vários profissionais de saúde à televisão. E as pessoas começam-se a rever e começam a aprender cada vez mais. E não é preciso ir longe. A minha mãe tem, portanto, o 6º ano, portanto, não é uma pessoa diferenciada, e diz-me, porque estiveram a falar de lúpus, ou estiveram a falar de artrose, isto não é de atuar, e, portanto, vai de forma muito simples, nos programas da manhã, que deviam servir para isto, vai aprendendo algumas coisas, e, portanto, isto parece um bocado parvo do que eu estou a dizer, mas eu acho que isto é mesmo importante, porque nós não temos tempo, porque eu tenho 30 minutos ou 20 minutos para ver o doente, e eu não consigo multiplicar aquilo que eu digo numa hora para 30, eu não posso ter uma hora com cada doente isoladamente, até porque a mim também já me chegou numa fase mais inicial, também já falámos disso, ou seja, aqui a gestão primária deveria ser o clínico, o médico de família, que tem um papel integrador central e vai orientando. Mas mesmo eles ainda têm menos tempo de consulta que eu, portanto isto na prática não pode recair só, e não é suposto, ninguém está a dizer isto, mas não pode só recair no tempo da consulta, tem que ser uma coisa muito mais primária, muito mais
ações de formação, porque não, no centro de saúde, já se começa cada vez mais a fazer exercício físico com os médicos e com os enfermeiros e com os profissionais de saúde, porque não ações de formação, porque a educação aqui é o que eu acho que é mesmo o primeiro passo, porque depois tudo o que a gente explica, se o doente não tiver conhecimento nenhum, coitado, eles bem tentam e a gente bem tenta na consulta rentabilizar o tempo, mas torna-se muito difícil. Eu já me perdi, queria dizer mais coisas, mas pronto, acho que aqui é mesmo a educação precoce seria o essencial. Porque depois, outra coisa também que já dissemos, que é o não desvalorizar, é isso, ou seja, cada vez mais com o envelhecimento, esta carga de doença, este impacto nos anos de vida e não só a prevalência vai aumentar brutalmente com o aumento da idade e, felizmente, com o envelhecimento e idealmente cada vez mais saudável. E, portanto, nós temos que diagnosticar precocemente e aí, lá está, a importância do médico de família não desvalorizar, se bem que também não é só o desvalorizar, é o não ter tempo, porque um médico de família que tem 15 minutos para ver um doente que tem artrose, ele com certeza terá outras coisas. E às vezes nem é por mal que a dor caia num segundo plano, se calhar, porque se calhar ele tem que pensar primeiro numa diabetes e uma hipertensão, e se calhar não é mesmo por mal, é porque nós temos que estabelecer prioridades, quando eu venho um doente com múltiplas patologias musculoesqueléticas, se calhar a artrose também está no último ponto da lista e não é por mal, é porque eu tenho que estabelecer prioridades e não consigo ter 2 horas para cada doente. E portanto, o diagnosticar precocemente é importante, porque quanto mais cedo começarmos a explicar ao doente, mais cedo ele vai compreender a sua patologia e pode tomar atitudes muito mais precoces do que a senhora que chega com a sua osteoartrose do joelho aos 85, não é? E claro que aí, não vou dizer não há muito a fazer, mas há muito menos a fazer do que se tivesse chegado com 60. Portanto, isto é eu acho que é importante. Daniela, ajuda-me. Força, Daniela, completa. Eu só vou completar. O que é que me Ou só falta vou dizer? comentar, Eu estou a pronto, eu acho que os cuidados de saúde primários, a prevenção, neste momento é aquilo que me parece mais faz falta. Nós mudarmos na nossa estruturação de serviços de saúde, não é? E que ainda por cima nós eu costumo apresentar as guidelines da osteoartrose como uma pirâmide em que a base é sempre a educação, o exercício e a gestão de peso. Isso tem de ser feito nos cuidados de saúde primários e é verdade, os médicos não têm, e não há médicos suficientes, não há fisioterapeutas principalmente suficientes também, e estou a dizer isto principalmente porque existem centros de saúde que nem sequer fisioterapia têm em Portugal, portanto, e estas pessoas deviam ser encaminhadas pelo menos para uma sessão de educação em grupo, que isso é uma cena excelente, para perceberem quais é que são as opções de tratamento, o que é que têm de fazer, o que é importante, que tipo de sintomas é que é importante, é que devem dar atenção, quando é que devem ir ao médico, quando é que devem procurar ajuda, como é que podem manter o exercício, e as pessoas efetivamente não sabem e deixam também andar um bocadinho ali por causa desta questão toda da multimobilidade e efetivamente há patologias que têm de ser tratadas de forma mais precoce ou que é dada mais importância e muitas das pessoas com osteoartrose não recebem tratamento absolutamente nenhum durante anos. Ou então dizem, olha, quando quiser ser operado, diga que é uma coisa tremenda, não é? Porque é como se a cirurgia fosse efetivamente inevitável e como se fosse o único tratamento que existem, ou então se há dor articular, é com medicação que se trata a dor articular e não é colocada a opção também de outro tipo de intervenções. Depois, por parte das pessoas, eu acho que as pessoas também estão à espera sempre de um medicamento, não é? Ou de um tratamento mais fácil, digamos assim. E esta questão toda do exercício e da gestão de peso provavelmente também ainda não é bem interpretada, ou não está dentro das expectativas dos utentes enquanto tratamento, porque efetivamente também não há uma educação e não há uma linguagem universal também dos profissionais de saúde e da população em geral e da comunicação social, que é muito importante, como a Karina estava a dizer, também neste sentido, em que efetivamente o exercício é muito importante para as questões musculoesqueléticas, é muito importante para os síndromes de dor articular em geral, e portanto é uma modalidade que as pessoas devem, e é uma intervenção que as pessoas devem ter na sua vida, que não tem de ser só delegada para uma altura do tempo. Eu já não me lembro qual é que era a pergunta inicial, Patrícia. Só acrescentar, Acrescenta, Karina.
que, na verdade, os doentes, muitos deles nem querem medicação, é o oposto, ou seja, os doentes chegam a uma consulta, acham que nós vamos fazer um diagnóstico e lhes vamos pôr as mãozinhas e tirar a dor sem terem que tomar medicamentos porque não gostam, sem terem que ir para a hidroginástica porque não querem, sem ter que fazer fisioterapia, ou então, normalmente a fisioterapia eles até gostam, mas depois eu explico, ninguém pode fazer fisioterapia um ano inteiro. Portanto, eu referencio, quer dizer, normalmente, pronto, ou referencio aqui ou peço ao médico de família para referenciar, mas explico ao doente, você vai lá, vai aprender com o fisioterapeuta os exercícios e depois tem que os manter em casa, porque não vai fazer, ou tem que seguir com outro desporto, seja o pilates, seja a hidroginástica, seja o que for, porque não pode fazer fisioterapia para todo o sempre. Mas os doentes não querem, na verdade eles querem milagres, muitas vezes, não querem ser responsabilizados. E portanto isto também é uma tarefa difícil, e eu acho que parece que, às vezes eu penso um bocadinho, quando a gente os manda fazer desporto, é um bocadinho quase como mandar parar de fumar. O doente já acha que a gente já diz aquilo da boca para fora e não está a dizer porque há ciência por trás. E eu tento sempre explicar que a evidência mostra isto e isto e isto, a literatura mostra isto e isto e isto, mas às vezes acho que eles próprios já desvalorizam e nós temos que responsabilizar os doentes. Eu tento fazer isso porque eles na verdade nem querem medicamentos, eles querem milagres. E às vezes é difícil, esta gestão é difícil. Sim. Também já não me lembro da pergunta. Também, só para acrescentar uma questão. Pronto, nós também acho que não fomos educados, e pelo menos eu, enquanto fisioterapeuta, também nunca ouvi falar em questões, por exemplo, de estratégias de mudança comportamental. Ou seja, nós muitas vezes nós efetivamente queremos ajudar as pessoas, mas se calhar também não abordamos às vezes muitas questões que são importantes para as pessoas, principalmente pelas questões do exercício, em que, ok, a pessoa até quer, mas não tem qualquer forma, e não conhece, não sabe onde é que pode fazer, não sabe o que é que pode fazer, e às vezes é a questão do fumar, por exemplo, que é, ok, nós dizemos à pessoa para deixar de fumar, mas como é que ela vai deixar de fumar? Quais é que são as suas motivações? Será que ela está efetivamente motivada ou não? Será que está numa fase de mudança comportamental que lhe permite efetivamente manter um comportamento novo? Ou, nas questões do exercício, será que ela tem motivação social, por exemplo, ou tem um âmbito, ou vive num sítio em que as pessoas fazem exercício também, que o exercício é efetivamente visto como uma questão muito benéfica, e às vezes estas questões das motivações, das oportunidades que as pessoas têm para efetivamente mudar o seu estilo de vida, eu, pelo menos até há muito pouco tempo, não estava propriamente atenta, e acho que muitas vezes, eu já não estou a trabalhar agora há 3 anos, mas lembro-me de ficar altamente frustrada quando aquela pessoa tem de saber que tinha de fazer exercício, e eu continuar a fazer exercício, mas se calhar também não explorei o suficiente formas, ou se a pessoa gostava efetivamente de fazer exercício, e portanto acho que há muitas coisas que nós também podemos modificar, ou então melhorar na forma como abordamos esta questão também da educação e da autogestão. E pronto, eu não me lembro qual é que era a pergunta. Sim, fazendo aqui um resumo, a pergunta basicamente era o que é que nós podemos fazer diferente naquilo que é a gestão tanto dos nossos serviços de saúde como dos nossos serviços de saúde, que é mesmo para diminuir a incapacidade. Com umas questões na cabeça, pronto, é a questão da pirâmide que estava a falar, e que efetivamente o controle, os medicamentos são importantes para controle sintomático, sem dúvida, em pessoas que não é possível controlar de outra forma, mas e deve-se passar, e esta questão da equipa multidisciplinar é mesmo muito, muito, muito importante. Estas questões da mudança comportamental era excelente ter psicólogos nas equipas para também conseguir contornar um bocadinho estas questões todas da motivação e tudo mais, mas efetivamente a questão da cirurgia, das próteses, as pessoas são neste momento ainda muito mal referenciadas. No sentido em que é quando a pessoa quiser, e na realidade não se testam outro tipo de intervenções. E aquilo que acontece neste momento é que a pirâmide está praticamente invertida, em que a medicação normalmente é primeira linha, e a cirurgia vem quase a seguir quando a medicação não funciona. E as pessoas, eu lembro-me, eu trabalhei durante muito tempo com pessoas pós
pós-prótese. A percentagem de pessoas obesas que nunca tentou fazer dieta era enorme. A percentagem de pessoas que não tinha sintomas antes da cirurgia era enorme. E há e isto tem muito a ver também como os serviços muitas vezes são financiados, não é? Se há um financiamento para um hospital que é por ato, obviamente que pode haver promiscuidade nos serviços e as pessoas são facilmente, basta a pessoa querer, ela é referenciada para prótese, porque isso pode também trazer algumas vantagens. Isto são coisas que eu estou a tirar para o ar. Não quer dizer que existam em todos os sítios, mas na realidade eu apanhei imensos doentes que me diziam que não tinham, pronto, tiveram dor durante um tempo, os médicos disseram que era osteoartrose, mandaram para a cirurgia. Então, eu fui operada, então ia perder esta oportunidade de ser operada, depois ficava não sei quanto tempo à espera quando precisasse mesmo. Isto, pronto, pelo menos no hospital em que eu trabalhei, noutros serviços que conheço, funciona de forma muito, muito errada a questão das próteses e é incrível, gostei mesmo de ouvir, Karina, essa questão da consulta de educação quase, antes das cirurgias, porque existem situações mesmo graves no sentido em que as pessoas não são mesmo educadas, não fazem ideia do sofrimento que existe, porque existe imenso sofrimento depois de uma prótese, depois de uma cirurgia. A cirurgia, apesar de ser muito, muito frequentemente feita, tem um impacto na pessoa nos primeiros meses tremendo mesmo. E as pessoas muitas vezes não são educadas para aquilo que efetivamente para aquilo que vão passar depois. Por acaso não tenho, acho até que é um bocadinho ao contrário, ou seja, acho até que estamos a perder timings para alguns doentes que teriam indicação pela congestão neste momento dos serviços de saúde. Pronto, mas isto lá está, eu estou sempre enviesada porque os meus doentes já passaram o crivo da MGR e portanto normalmente já me chegam depois da fisioterapia e depois da tentativa de controle álgico inicial e portanto, lá está, é sempre um viés, não é? Eu não vou ver o doente numa fase muito mais inicial porque não é suposto, nem há tempo para isso. Não tenho tanto essa noção até, talvez porque, pronto, eu prestei muito serviço de ortopedia onde eu fiz estágio e eles realmente eram muito corretos, eram muito criteriosos na avaliação. Uma coisa também importante, que não é tanto o raio-x que a Daniela falava no início, é mais a dor e tudo o que já se fez para controlar a dor antes da opção cirúrgica e por acaso eles eram bastante criteriosos e eu digo isto muitas vezes aos doentes, não é? Porque também faço a conversa da prótese, que às vezes tem que ser, não é? É uma opção que existe e que é para recorrerem a alguns doentes e muitos às vezes passam um timing porque atrasam e depois atrasam mais e aí o anestesista já barra, porque também tem muito medo, porque também ninguém lhe explica pronto, as coisas e eu tento sempre fazer essa conversa, mas voltando a esta história do estágio que eu fiz, isto é muito importante, portanto o doente tem que saber ao que vai, até porque nós sabemos que doentes que não têm só, por exemplo, vai para uma prótese do joelho, mas tem uma patologia, uma dor musculoesquelética generalizada, ou não é só o joelho, esses doentes não vão melhorar e foi uma prótese em vão, porque esse doente nunca vai recuperar e, portanto, esta avaliação prévia é muito importante, este status prévios e a motivação, porque o placebo é o tratamento mais importante e isto está comprovado cientificamente, portanto, se o doente sentir que não vai melhorar, aquela prótese nunca vai ter efeito. E daí a importância, mais uma vez, agora estamos a falar do último tratamento que é o cirúrgico, mas daí a importância da educação e do doente saber ao que é que vai, aquilo que vai sofrer a seguir, o que é que tem que passar, a reabilitação que tem que passar, mas por acaso eu acho que até chegam muitos a nós, porque no fundo como também não são educados das vantagens quando é suposto pôr prótese, também já nos chegam numa fase muito tardia, em que depois aí mesmo com as injeções e com as bispas, etc., cuja evidência é baixa muitas vezes, pronto, na injeção de corticoide até tem alguma evidência, mas na bispa nem por isso, apesar da gente saber que os doentes melhoram, já vem numa fase muito tardia que esses aí já não vão melhorar e às vezes mesmo os muito, muito, muito idosos já perderam o timing anestésico, pronto, e aí já é o anestesista a barrar. Mas pronto, eu acho que isto também a gente vai ganhando percepções
com a nossa experiência e, portanto, acho que é normal termos percepções diferentes. E os contextos são muito diferentes e esta questão de não haver linhas orientadoras no país todo, principalmente para as próteses, não é? Pelos custos que têm, pelos custos e pelo impacto que têm depois na vida das pessoas e que são tratamentos efetivamente, as próteses são custo-efetivas nos utentes certos, não é? É isso mesmo. E pronto, esta falta de linhas orientadoras no país acho que faz isto. E pronto, eu conheço um contexto aqui conheço um contexto mais interior, provavelmente no norte será diferente, em Torres Vedras, pelos vistos, é um bom serviço. E vender o serviço, não é? Mas esta indignação... É só a minha experiência. Mas esta indignação toda que me causava na altura realmente até foi um drive para continuar a investigação nesta área. Sim, e de facto também podemos ver aqui uma diferença geográfica, ou seja, e isto também acaba por ser um determinante importante naquilo que é a experiência de cada uma. E contando aqui nesta experiência também daquilo que é, de acordo com a vossa experiência, uma vez que a Karina também acaba por trabalhar no contexto hospitalar e a Daniela já trabalhou no contexto hospitalar, que foi aquilo que a fez agora, sabemos investigar mais a fundo as questões da osteoartrose. Eu questionava-vos sobre o presente e a Daniela sobre a experiência dela, se o funcionamento, neste momento, o funcionamento dos serviços de saúde e o fluxo da gestão de doentes, ou seja, desde que eles dão entrada no serviço de saúde, desde o encaminhamento hospitalar, desde o encaminhamento, aliás, interdisciplinar e a gestão médio e longo prazo, neste momento, será ou não adequado para a gestão de casos de osteoartrose? Sendo que já temos aqui um lamiré grande disto que já foram falando. Se calhar começava pela doutora Karina, que neste momento tem a perspectiva mais atual. Eu acho que não, mas acho que fazemos os possíveis. Ou seja, não no sentido em que começamos a diagnosticar tarde, acabamos por, ou seja, a dor acaba por ficar um bocadinho para segundo plano e acabamos por começar a nossa intervenção tardiamente. E depois, não porque os serviços estão saturados. Portanto, será que podemos mandar todos, isto a nível de contexto de cuidados todos primários, falamos que não é a minha experiência, mas será que nós podemos mandar todos os doentes com uma osteoartrose inicial que têm dor mecânica no joelho fazer fisioterapia? Nós temos essa resposta para dar aos doentes? Eu acho que não temos, porque, por exemplo, a nível hospitalar é impossível, não há como, mesmo nós, ou seja, nós não podemos seguir, não podemos ficar com estes doentes na consulta se a doença for só a osteoartrose, não podemos ficar com todos os que nos chegam e que já são uma minoria, porque o MGF já segue, obviamente, isto é 1 em cada 3 acima dos 50 anos, portanto, obviamente a mim chega-me uma fina percentagem quando o MGF já não sabe o que é que há de fazer, ou naquele grupo de doentes que têm um envolvimento poliarticular e, portanto, obviamente um fenótipo muito mais grave e que, para o qual depois não há estudos, não há RCTs, não é? Porque a maioria dos estudos depois acabam por ser feitos no joelho, na anca e na mão e depois acaba por se extrapolar um bocadinho para o resto e, portanto, a nós já nos chegam numa fase tardia, só chegam alguns. Portanto, se calhar até poderíamos ter ajudado alguns doentes com a infiltração quando têm um episódio de agudização com sinovite, mas o nosso tempo de espera de consulta é imenso e, portanto, nós fazemos o que podemos dentro das limitações do SNS neste momento. Portanto, acho que a nossa resposta não é correta porque não temos capacidade de resposta. Acho que este é o grande problema. Portanto, falhamos logo desde o início e depois mesmo quando já agarramos o doente, não conseguimos, porque eu acho que é impossível, não é? Não dá para referenciar todas as artroses para... Isto seria o ideal, e eu digo isto, ou seja, já volto a dizer isto, ou seja, digo, vai fazer um ciclo, a seguir aprende com o colega e faz depois em casa, mas não há capacidade de resposta. Então, a nível hospitalar é muito difícil, e muitas vezes tentamos, e como a Daniela dizia muito bem, e recorremos erradamente à terceira ou ao quarto nível da pirâmide e pomos-o mais em baixo, porque sabemos que também temos que ajudar de alguma forma quando o doente nos chega e muitas vezes acabamos por recorrer à terapêutica
porque também não tenho forma, ou seja, ou depois o colega MGF colabora comigo e referencia para um centro de reabilitação na área de residência, ou eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance, e eu não consigo, ou seja, explico a parte do exercício, explico a parte ou seja, isto vocês sabem 10 mil vezes melhor que eu, não é? Portanto o exercício deve ser adaptado às comorbilidades, às terapêuticas que o doente faz, à patologia que tem, àquilo que obviamente gosta de fazer, educar o doente, porque também se ele não aderir ao exercício e não tiver nenhuma adesão, também não interessa, portanto se estivermos a gastar tempo entre aspas e entrou por um vídeo e saiu por outro, mas obviamente também temos que usar, depois quando o doente já nos chega numa segunda linha, temos que usar o nosso tempo para fazer aquilo que está mais ao meu alcance. E, portanto, lá está, eu terei sempre uma atitude na consulta que é desviada daquilo que são as guidelines e que são a orientação que eu devia ter ao utente, porque eu não tenho tempo útil, ou seja, as guidelines dizem que devíamos educar o doente numa primeira consulta, a seguir explicar o exercício, perceber o que é que gosta de fazer, para aumentar a aderência e isto se tornar uma coisa, como a Daniela dizia, que entra na vida do doente e que entra nas rotinas do doente, hoje reavaliar, depois então perceber se é preciso adicionar mais alguma coisa, eu não consigo fazer isto, porque eu não tenho tempo útil, nem de consulta, nem em número de consultas. E portanto acho que vamos tentando os possíveis cada vez mais, e nós então na reumatologia já agora, portanto não só temos cada vez mais interagido não só com os colegas médicos de família, como também convosco, obviamente, mas pronto, a nível de formação, não só dos alunos, mas depois a nível de medicina geral e familiar, e portanto estamos a bater cada vez mais no ceguinho, no dia 23 vou ter outra apresentação sobre o tema, e portanto acho que isto é importante, portanto formação não só dos colegas, não só dos doentes, como também dos colegas, mas depois estamos condicionados por aquilo pelas limitações da SNS que nos rodeiam e, portanto, não é um sistema perfeito desde o início. Daniela, queres acrescentar alguma coisa? Acho que a Karina disse tudo. Eu acho que nós não temos propriamente, e conseguimos perceber que o fluxo dos utentes, a navegação dos utentes ao longo do sistema é muito diferente geograficamente, e por isso pronto, não há propriamente linhas, e tem muito a ver também com a disponibilidade de profissionais, e aqui nós não temos fisioterapeutas nos centros de saúde e portanto toda esta questão da prevenção não é feita, pelo menos do meu conhecimento, não há nada estruturado para fazer, e obviamente que os médicos de família têm também agendas muito preenchidas e não há, ou seja, os cuidados de saúde primários têm de ser reforçados não só por causa da osteoartrose, mas por tudo, e que nós temos também visto nos últimos anos com fisioterapeutas, e existe mesmo falta, com fisioterapeutas e com outros profissionais de saúde, com certeza, porque existe mesmo falta destes cuidados mais preventivos ou mais primários, para que os utentes que passam para outros níveis de cuidado sejam realmente aqueles que precisam e vão beneficiar mais com intervenções mais específicas, e pronto, não há propriamente que eu conheço o meu contexto, e que é o meu contexto, haverá contextos muito melhores ou se calhar piores, mas nós não temos, não existe uma pathway, não há nada estabelecido em que, digamos assim, era suposto eles, ou neste sistema de saúde globalmente, o utente devia ir para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Pronto, isso é estabelecido pelas recomendações, mas efetivamente não sabemos se as pessoas têm efetivamente este percurso ou não, né? E a Karina ilustrou todas as questões inerentes a isso também. Eu nem sequer sabia, desculpem, eu nem sequer sabia que havia fisioterapeutas no centro de saúde, mas se há, por um que seja, ainda bem. Alguns há. Pronto, eu nem sabia, portanto, há muito poucos, há cerca de um fisioterapeuta por cada 100 mil habitantes, mais ou menos. É porque isto, eu não sei se o que eu vou dizer faz sentido, mas eu acho que coisas tão simples como até que ponto uma hora com um grupo de 20 doentes numa fase inicial a fazer exercícios, mesmo que fosse uma aula de grupo, ou seja, claro que o ideal seria uma terapêutica individualizada, pronto, mas estamos em Portugal, portanto, vamos pôr os pés na terra, até que ponto virem 20 pessoas com osteoartrose, 20 reformados, que podem vir ao centro de saúde e ter uma aula de grupo com um fisioterapeuta, até que ponto isso não seria altamente benéfico, mesmo que os guidelines nos dizem que é adaptado ao doente, individualizado, como a terapêutica, etc, etc. Mas isto são coisas
muito básicas, não me parece assim tão difícil se nós tivéssemos os recursos certos. E que depois nos vai levar provavelmente para a pergunta a seguir, que é quais são os limitadores, e que nós cada vez vemos na saúde, é que começamos a ter uma resposta cada vez mais desigual, porque depois a pessoa que tem o seguro consegue um fácil acesso e se calhar consegue fazer fisioterapia 3 ou 4 ciclos por ano, e a pessoa que não tem, se calhar vai fazer um ciclo, se calhar já é mais idosa, não teve capacidade de aprender os exercícios, não compreendeu, se calhar precisava de outro, vai ficar não sei quanto tempo à espera provavelmente de um P1, e se calhar muitas destas coisas conseguimos com educação, com uma aula, uma sessão de esclarecimento para os doentes ou até de exercício, mudar francamente o prognóstico destes doentes, para além depois de todas as vantagens, não é? Porque tirar um idoso reformado de casa a 1 hora, mesmo que seja para levantar o quadríceps, é excelente até do ponto de vista cognitivo. Portanto, estamos a falar de todas as outras comorbilidades, não é? Que a gente pensa sempre no doente de uma forma holística. E, portanto, não me parece assim nada de outro mundo, e nós andamos a falhar na base da pirâmide, como dizia a Daniela. Pronto, eu vou só acrescentar, vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Pronto, o meu doutoramento é sobre modelos de cuidados e pronto, é o que eu tenho estudado muito nos últimos tempos, e aquilo que tem sido implementado em alguns países é isto mesmo, são programas interdisciplinares que são implementados ao nível das unidades de saúde. Obviamente que isto é altamente dependente do contexto do sistema de saúde em que é implementado, mas que muitos deles têm uma consulta, ok, utente com osteoartrose, tem critérios para tratamento ou quer fazer tratamento, vai ser encaminhado para uma intervenção. Normalmente tem uma intervenção muito básica, que é de educação e algumas recomendações para a continuidade de exercício na comunidade. Se a pessoa melhora com isto em 6 semanas, vai continuar e vem uma consulta de follow-up não sei quando. Se a pessoa não melhora com isto e precisa de um tratamento mais específico, vai fazer fisioterapia, um programa de fisioterapia mais estruturado. Se a pessoa não melhora com isto ou vai perder peso, etc., existem indicadores a cada nível de cuidados, e só se as pessoas não melhorarem com isto é que eles são então referenciados para. Mas todos os utentes que chegam àquele sítio são tratados nas mesmas linhas. Isto está a ser implementado a nível nacional, por exemplo, na Noruega, na Suécia, existe um modelo também na Dinamarca, e obviamente que isto depende muito depois a organização é muito dependente do sistema em si em que é implementado. Mas efetivamente aquilo que se tem percebido é que pelo menos as pessoas passam de não ser tratadas para ser tratadas, e esta questão de pelo menos terem os cuidados adequados no tempo adequado é colmatada. E alguns destes modelos são efetivamente custo-efetivos, portanto faz todo o sentido haver ou caminharmos para aí. Obviamente que isto tem um treino dos profissionais de saúde por trás, de todos os que estão envolvidos. No caso da Noruega, existe um treino dentro do modelo de cuidados que é nacional. Eles têm uma base de registro nacional também da osteoartrose, para perceberem como é que estão a evoluir os cuidados, quantas pessoas é que vão para a cirurgia, quantas pessoas é que não vão. E portanto as coisas estão estruturadas. Isto obviamente foi feito num contexto de uma reforma de serviços de saúde, e começa num nível macro das políticas, não é? E de efetivamente haver uma consciencialização que é necessária uma mudança na área das doenças reumáticas e musculoesqueléticas. Isto é o plano dos sonhos ainda. Sim, vale a pena sonhar ainda. É que, entretanto, lá está, enumerámos muitas barreiras. Neste caso foi praticamente aquilo que fomos falando, porque de facto são muitas, e se não houvessem tantas barreiras, realmente os resultados em saúde seriam diferentes. Mas vamos aqui acabar em bem e tentar ver a parte positiva, e que facilitadores é que ainda existem, fatores facilitadores na gestão de casos de pessoas com osteoartrose. Podes começar, Daniela. Não sei, eu acho que nós temos, enquanto população, acho que até estamos a dar passos no sentido ou melhor, nós temos muito mais campanhas hoje por causa da questão do sedentarismo, por exemplo. Acho que as pessoas, principalmente as pessoas mais novas e de meia idade, estão muito mais conscientes de que é importante fazer exercício físico. As cidades começam a estar um bocadinho mais preparadas para isso também, há mais serviços na comunidade, e existem
E os profissionais de saúde também têm mudado ao longo dos anos o seu paradigma, não é? Existem ainda muitas questões por resolver, mas acredito que nós estamos encaminhados. Nós sabemos que existe mais ou menos um gap de 20 anos entre aquilo que é feito na ciência e aquilo que depois é traduzido na prática, às vezes um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas estaremos no bom caminho. E por isso mesmo, eu acho que as pessoas cada vez estão mais também, e como estão mais conscientes, também estarão muito mais conscientes daquilo que, ou estão mais conscientes daquilo que são as intervenções de saúde, e nestas questões dos estilos de vida conseguem perceber efetivamente que é muito importante. Esta questão da pandemia acho que trouxe também um alerta para as questões tanto da comunicação social, também transmitir alguma mais informação relacionada com a saúde, mas também das pessoas estarem mais alerta na procura de informação. E acho que isso pode ser obviamente que há as notícias, as fake news, e há muita informação errada, mas as pessoas pelo menos estão mais predispostas a procurar. E eu acho que isso acaba por poder ser um ponto a favor das intervenções em saúde em geral. Acho que nós, enquanto fisioterapeutas, também estamos muito mais conscientes da importância do exercício, provavelmente, e mesmo de modalidades que nós temos de alto e baixo valor em saúde, e isto também muito pela dinamização destes canais de comunicação. E acredito que nós também, enquanto profissão, também estamos um bocadinho melhores naquilo que é o providenciar cuidados de saúde evidence-based, ou estamos nesse caminho. Esta questão obviamente, profissionalmente, a fisioterapia também acaba por estar um bocadinho mais exposta hoje do que estava há alguns anos atrás, e a importância da fisioterapia neste tipo de condições também. E aquilo que há bocadinho a Karina estava a dizer, que as pessoas até ficam contentes quando são encaminhadas para a fisioterapia. Eu acredito nisso. Eu não tenho quase nada a acrescentar. Eu sou muito simples nestas perguntas, e são coisas básicas que eu acho que são facilitadores, que é, começamos a ver as pessoas mais idosas nos ginásios de rua, coisas tão simples quanto isto, ou seja, a hidroginástica já é, bem, claro que eu sou de Lisboa e portanto tenho esta visão de uma grande cidade, e fiz poucos estágios no interior, e portanto não será assim, como é óbvio, a realidade geográfica é muito importante, e isto está não só a educação do doente, como até às vezes o sítio onde vive, isso é fator de risco para muita coisa, mas a hidroginástica para muitas pessoas já entrou, isto já vemos aulas de grupo, às vezes mediadas pela junta de freguesia, portanto já estou mesmo a um nível muito, muito básico, sem utilizar profissionais de saúde. E portanto acho que isto, juntamente com a comunicação social, usar também o seu espaço e nos programas da manhã e da tarde para ir falando de algumas coisas, acho que são facilitadores, porque as pessoas vão vendo os outros, vão indo com os amigos, e portanto isto traz só vantagens para uma pessoa, principalmente dentro de que já esteja reformada e portanto passe muito tempo do dia em casa. Isto só traz vantagens não só a nível da osteoartrose, mas tudo o resto, e portanto eu acho que isso é um facilitador. Obviamente, sendo reumatologista, não é? Tenho que também falar que há milhares de estudos sempre a decorrer, e ainda continuamos a ter uma grande, muitos dos estudos falham ainda, portanto ainda não há modificadores de doença, mas eu espero que isso venha a acontecer no futuro, mas não sei se vai ser assim um futuro assim tão breve quanto isso. E portanto, mais uma vez, reforçar a importância do exercício físico. Obviamente, em primeira instância, só aquilo que o doente consegue fazer e que está ao seu alcance. Eu muitas vezes mando perguntar nas juntas de freguesia o que é que há, porque não falámos aqui, mas há uma grande limitação económica, e portanto não é toda a gente que pode pagar os 30 ou 40 euros do ginásio para ir para a hidroginástica, e portanto mando-os perguntar na junta de freguesia. Eu sei que algumas têm, outras não terão, mas que há tantos já foram chatear qualquer dia, espero que passem a ter todas. E portanto coisas simples como exercícios de rua, através mediados pela junta, ou a hidroginástica, coisas que para muitos doentes já entrou na rotina, e vê-se a falta que o exercício fez, e basta as caminhadas, o sair de casa. Portanto, nos 2 anos que nós tivemos na pandemia, portanto, isto teve um impacto brutal, não só na osteoartrose como nas outras doenças, e no agravamento funcional global dos doentes, e portanto eu acho que isto são facilitadores
porque lá está, porque temos que acabar com as coisas boas. E portanto acho que isto é muito importante, e cada vez mais também nas cidades começa a haver estes ginásios, começa a haver estas coisas, e a gente começa a ver os doentes a fazer a bicicleta e a trabalhar, e portanto acho que é importante, é muito importante. Uma coisa muito boa, desculpa Patrícia, é que efetivamente esta integração com os serviços na comunidade começa a acontecer muito, e é muito bom ouvir uma médica reumatologista dizer que pronto, porque nós acabamos por centrar muitas vezes as intervenções só nas unidades de saúde, e efetivamente as pessoas têm de continuar a fazer exercício, portanto o ideal é elas até procurarem uma atividade que gostam, que possam pagar e que a possam fazer de forma minimamente continuada. Nem toda a gente precisa de exercício de forma específica e exercício terapêutico especificamente. As pessoas devem manter níveis de atividade física elevados, e por isso essas são as recomendações. Obrigada, Karina. Para começar aqui a fechar, já vamos com um bocadinho mais de 1 hora de conversa, mas estou muito feliz pela qualidade que ela atingiu, portanto não vejo problema em continuarmos. Portanto, só para resumir aqui um bocadinho, basicamente passámos por todos os pontos, mais ou menos naquilo que são os desafios mais ou menos não foi mesmo, daquilo que são os desafios na gestão da osteoartrose, desde o nível macro, a nível de políticas de saúde, a nível de comunicação externa, de comunicação social, no sentido da prevenção, quer seja primária de identificação prévia de fatores de risco, como na prevenção secundária, após haver a condição daquilo que depois poderá ser feito, principalmente a nível da educação, e neste caso chegou-se aqui a um ponto de situação em que ambas concordaram que o educar acaba por ser essencial e deve ser feito em muitos níveis, não só a nível mais individual, como a nível coletivo, e mesmo a um nível mais macro, colocar a pirâmide então ao contrário. A partir daqui, neste caso, a intervenção poderá ter o fio da navalha, que é a parte cirúrgica, mas até lá chegar há toda uma progressão da condição que difere de fenótipo para fenótipo, que é mesmo assim, e que pode ser, em que se pode haver a intervenção nessa fase. E agora então abrir algum espaço para questões dos nossos participantes. Quem tenha questões pode levantar a mão ou algum comentário. Posso fazer uma questão? Sim, Filipe, força. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade e pelas intervenções das duas palestrantes, gostei bastante. Tinha 2 questões, uma se calhar para a Karina e outra para a Daniela. A primeira questão é se o diagnóstico de osteoartrose hoje em dia ainda está dependente de exame de imagem, em termos de critérios de diagnóstico, ou não. E a segunda pergunta é se, falou-se muito do exercício, da importância do exercício, se na evidência que existe atualmente há algum tipo de exercício que se tenha demonstrado ser superior ao outro na gestão e no tratamento da osteoartrose. Respondendo rapidamente, obrigado, à primeira questão, ou seja, não é necessário, ou seja, se for a história típica no doente com mais de 50 anos, etc., o raio-x é dispensado. Claro que isto é o que nos diz a literatura, claro que depois nós acabamos por pedir muitas vezes um bocadinho para ficar, e acredito que os MGFs também o façam, um bocadinho para diagnóstico diferencial e para ficarmos com o registro, ou seja, a inicial, portanto, à baseline do doente. Eu, pelo menos, aqui acabo por fazê-lo, lá está, também já vejo os doentes numa fase mais avançada e, portanto, já têm múltiplas vezes até outras patologias, as dentes microcristalinas associadas, etc. E, portanto, acabo por pedir, ainda que não seja necessário. Mas acho que é importante depois também acabarmos por graduar o aspecto radiográfico e, portanto, isso acaba por acontecer, ainda que não seja preciso. Do ponto de vista de exercício, a Daniela responderá muito melhor que eu, mas aquilo que está, acima de tudo, recomendado é o fortalecimento muscular, certo? Para ganho de amplitude, articular e para diminuição da dor e ganho portanto, de amplitude e, portanto, maior função articular. Claro que isto é o exercício de fortalecimento e, portanto, o exercício aeróbico, depois o resto dos tratamentos, isso vocês sabem melhor que eu, portanto, os tratamentos acessórios ao exercício motor, portanto o TENS tem alguma evidência,
o ultrassom mais ou menos, portanto, depois os outros têm muito menos evidência do que o exercício de fortalecimento, que é aquilo que é custo-eficaz e que é o melhor tratamento que nós temos e o que tem, portanto, maior evidência em detrimento, portanto, a primeira base da pirâmide, em comparação com depois todos os outros tratamentos não cirúrgicos. Mas a Daniela responderá melhor. E Daniela, podes completar. Sim. Pronto, em relação ao exercício, o exercício de fortalecimento, o fortalecimento efetivamente deve ser uma componente essencial de todos os planos de fisioterapia, quando estamos a falar de fisioterapia. No entanto, não se sabe muito bem ainda se... sabe-se que isoladamente nenhum tipo de exercício é muito melhor do que o outro, sendo que o ideal será combinar fortalecimento com aeróbio, mas principalmente com exercícios neuromotores, ou seja, tudo o que é consciencialização corporal, sabe-se que tem, isto sempre a par com o fortalecimento, que tem demonstrado maior efetividade em termos de dor e função. Depois, é assim, isto depois é muito adaptável às pessoas e aquilo que nós podemos pensar é que efetivamente, se as pessoas precisam de uma fase de exercício terapêutico com o fisioterapeuta, que ele seja incisivo sobre e que seja prescrito com formas de recomendações para fortalecimento, treino aeróbio se for o caso, e a componente neuromotora, se não for necessário tratar de forma específica a pessoa, se for só para manter níveis de atividade física, o ideal é ser uma coisa que a pessoa goste e que a pessoa consiga manter durante o tempo. Não há propriamente uma recomendação de que só a hidroginástica, ou só o pilates, ou só o tai chi, que também tem sido revisto algumas vezes na literatura, que têm evidência. Portanto, as caminhadas são importantes. Pessoas que podem correr e que conseguem correr e que isso não realmente se suscitam, mas podem fazê-lo. E também há um dado engraçado de um estudo que comparou 3 grupos em relação ao exercício aeróbio, em que o exercício aeróbio, por exemplo, não precisa de ser específico da parte articular em si. Ou seja, o exercício aeróbio traz benefícios multissistémicos e melhora a função e a qualidade de vida das pessoas, não só se, por exemplo, pessoas com osteoartrose do joelho, desculpem, estou aqui perdida em pensamentos. O estudo eram 3 ramos, em que um ramo fazia exercício aeróbio só com uma pedaleira de braço, isto as pessoas tinham osteoartrose do joelho, outro tinha caminhadas e outro havia um outro grupo que eu já não me recordo, mas aquilo que se conseguiu perceber era que não havia grandes diferenças entre as pessoas com osteoartrose do joelho que faziam só o exercício aeróbio com os membros superiores. E por isso também há muita coisa que nós ainda não sabemos sobre o exercício, mas neste momento aquilo que se consegue perceber é efetivamente que planos multimodais são mais efetivos e que o fortalecimento tem de ser realmente a base. Ok, muito obrigado. Já agora, só uma curiosidade para a Daniela, pelo que eu percebi, tu estás na Noruega, é isso, Daniela? Não, eu estive lá a fazer, eu estive lá algum tempo a fazer uma visita a um centro de investigação, por isso é que conheço um bocadinho mais a realidade lá. Okay. Sim. A minha pergunta é só a seguinte, como tu falaste desse modelo de cuidados norueguês, foi o que eu percebi, não é? Que está a ser aplicado na Noruega. Isto é uma pergunta só, é uma opinião, digamos assim. Isso é, eu não sei, mas será isso alguma vez aplicável numa cultura latina como a nossa? Não sei, só deixo esta reflexão. Ou achas que é possível, não é possível? Eu acho que o nosso problema é mesmo a falta de profissionais de saúde que temos, porque em termos de organização de sistema nós não somos assim tão diferentes. Mas efetivamente eles também tiveram um caminho, isto começou há 12 anos atrás, a questão dos primeiros estudos que houve sobre a parte mais epidemiológica na Noruega e que realmente percebeu-se que era necessário, e houve uma diretiva da Direção-Geral de Saúde lá,
que as pessoas com osteoartrose tinham de ser vistas todas nos cuidados de saúde primários e tinham de ser, tinham de ser tratadas sempre nos cuidados de saúde primários antes de irem para o hospital. E houve uma tentativa. O sítio onde eu estive, por exemplo, é uma unidade nacional que esteve responsável pela reestruturação dos cuidados, ou pela avaliação primeiro de como os cuidados eram prestados e depois por uma proposta de reestruturação. E, portanto, eles basicamente fizeram estas unidades, ou puseram estas unidades a trabalhar para modificar a forma como eram prestados os cuidados. E, efetivamente, nós não temos este contexto, não é o nosso de todo. Mas também acredito que não haja, quer dizer, não há propriamente muitos indicadores, ou não há, quer dizer, não há indicadores e provavelmente também não há, ainda não houve nenhum iluminado ou no Ministério da Saúde ou na Direção-Geral de Saúde que efetivamente olhasse para as doenças reumáticas e musculoesqueléticas como deve ser, acho eu, porque efetivamente a carga da doença é tal que é tão estranho nós termos o Plano Nacional de Saúde 2230 não ter um único indicador ou um único objetivo para as doenças reumáticas e musculoesqueléticas quando elas no início estão lá são doenças de elevada magnitude no país. E pronto, é isto. Vou pôr só um bocadinho de lenha na fogueira neste assunto, não quis interromper há bocado porque acho que sai fora do tema, mas já que estamos a conversar, ou seja, pela falta de profissionais, ou pelo menos a desadequação deles, por exemplo, nós temos em Portugal, vocês não sei se alguns sabem, nós temos o ReumaPT, que é uma base de dados nacional das doenças reumáticas, e que começou com as doenças inflamatórias e que agora já tem o protocolo da osteoporose e já tem o protocolo da osteoartrose. Só que somos nós que temos que preencher tudo, e eu não acredito que na Noruega seja um médico na última linha que preenche os questionários todos de dor, de função, de fadiga. É impossível, ou seja, o tempo que isto consome não pode ser, nós não somos mais que ninguém, mas quer dizer, eu não posso perder 1 hora a preencher questionários, ou então, primeiro não tenho 1 hora para o doente, ou seja, na prática, isto depois não é, a gente tenta, e o ReumaPT tem 15 ou 17 anos, portanto já tem uma base de dados muito boa dos doentes inflamatórios, e mesmo esse a gente não consegue pôr todos, porque não tem tempo, porque demora tempo e porque não temos ninguém que nos preencha os questionários. E se nestes protocolos, se são doentes mais jovens, eles podem preencher em casa, na osteoartrose estaremos a falar sempre de pessoas um pouco mais idosas e, portanto, que não conseguem ir ao ReumaPT, por exemplo, e preencher os questionários na semana da consulta. E, portanto, isto implica obviamente, acho que até seria uma coisa, até um projeto piloto, acho que até seria possível em Portugal, não vejo que fôssemos completamente reticentes para isto, mas precisamos de profissionais depois para nos ajudar, porque não pode recair tudo no fim da linha, não é? Porque não há tempo, e portanto o protocolo até existe e provavelmente nos próximos, se calhar, 10 anos, não sei, terá um número muito insignificante de doentes, porque não há tempo, porque ou é realmente um centro hospitalar de ponta em que se consegue ter uma consulta multidisciplinar de osteoartrose, como alguns já têm, por exemplo, osteoporose, e que será sempre um nicho de doentes, ou é impossível na prática, nós não conseguimos fazer mais. A Karina acha que na sua prática o que faria a maior diferença era ter mais tempo para cada paciente ou era haver uma articulação maior com os cuidados de saúde primários e os doentes virem lá já com outro tipo de referenciação mais otimizada, digamos assim? Acho que é um bocadinho das duas coisas, ou seja, muitos doentes já vêm, ou seja, quando nos chegam já fizeram fisioterapia, a maioria dos doentes a mesma coisa, pelo menos quando eu fiz estágio de ortopedia, isto já também, acho eu, a maioria já acontecia, também já não lembro bem, mas a maioria já fez pelo menos um ciclo de fisioterapia e o exercício depende, porque isto já depende muito da vontade do doente, porque a fisioterapia ao doente não vai faltar, não é? Quer dizer, isto é como o ginásio, parece mal, não vai falhar as sessões, mas depois aquilo que ele pode fazer no dia-a-dia, a maioria dos doentes não vem a fazer, ou vá, 50%, não, mais, muito mais, não vem a fazer desporto. E, portanto, isto teria que haver uma articulação muito maior, e teria que haver também maior, nem é tanto disponibilidade de tempo de cada consulta individual, seria tempo para ver os doentes ao longo do tempo, desculpem a redundância, que não existe, ou seja, eu não posso, obviamente vou ficar com muitos graves, com muitas poliosteoartroses que carecem a nossa ajuda, ou muitos doentes que acabam por depois ir realizando técnicas porque melhoram brutalmente do ponto de vista da sintomatologia e do impacto nas atividades de vida diárias e que vamos acabando por manter,
mas isto teria que haver uma integração muito maior e até uma via fácil, porque o doente tem um episódio de agudização com sinusite no centro de saúde. Se o médico pedir consulta, nós vamos ver daqui a 9 meses, não faz sentido, não é? Quer dizer, não... Pronto, portanto, até deveria haver uma forma rápida, por exemplo, o MGF estar num mundo perfeito, estar capacitado para reconhecer, ok, este doente neste momento tem uma inflação e melhoria brutalmente se alguém fizesse uma artrocentese. E quer dizer, e numa semana, se calhar o doente chegar a nós, nem que fosse para o tratamento. Ou seja, isto é um misto de muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu depois, por exemplo, era o que eu dizia, idealmente, se calhar deveria dizer, agora vai fazer um ciclo de fisioterapia, mucas e condições, vai aprender os exercícios, depois fica a fazer e depois vem a mim, para ver se realmente não melhorou, se justifica estar a adicionar alguma medicação, ou estar terapêutica analgésica, ou fazer suplementação, mas eu não consigo, porque senão então aí já gastei uma consulta, e eu não consigo, porque estamos sobrecarregados com tudo o resto. E portanto isto é um misto entre aquilo que os colegas vão fazer no centro de saúde, o nível básico da educação e das aulas de grupo e etc., que não existe, e portanto recai sempre tudo um bocadinho no médico, e depois a nossa falta de tempo útil, porque estamos sobrecarregados em doentes, é assustador. Desculpem, é um desabafo, mas pronto. Obrigado. Obrigado, Filipe, pela tua questão. Não sei se haverá mais colegas com questões. Caso não haja, então fecho aqui a nossa conversa, que fico mesmo muito feliz primeiro por ter as duas convidadas connosco e juntar dois grupos profissionais, e se houvessem mais grupos profissionais ficaria igualmente feliz, porque a saúde tem que ser feita por todos. E não cada um no seu canto, e de facto fico mesmo muito feliz pela qualidade desta conversa e é refletido também nos colegas que permanecem praticamente desde o início, e tenho que agradecer também aos colegas que após um dia de trabalho e se mantiveram aqui até às 10h30, numa hora e meia de conversa, mas de facto atingiu aqui uma qualidade muito boa. Portanto, quero só desejar um resto de bom dia. Muito obrigada a todos e um resto de boa noite. Obrigada pelo convite. Espero que a gente se cruze mais vezes. Espero que sim. Muito obrigada, Karine.